Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea, questão 69. Que ordem seguem as três tentações que Jesus sofreu no deserto? Todo mundo conhece as tentações que Satanás fez Jesus passar no deserto. A tentação do pão, dos reinos e de ser reconhecido. Agora, por que ele lhe tenta para que o adore, quando não conseguiu sequer que aceitasse a tentação de que quebrasse o jejum? Por que finalmente tenta que se retire do pináculo do templo, se ele tinha desprezado a glória do mundo inteiro? Porque a última tentação é de menor tamanho? À primeira vista, pareceria lógico que a tentação começasse por um pecado maior, e como falha, tenta-o com pecados cada vez menores, de menor malícia. Se a chave não se encaixa em uma fechadura, tenta-se com outra menor. Que lógica seguem essas tentações? Pareceria mais razoável que o tentasse com a idolatria primeiro, e ao não obter êxito, que o tentasse com algo intermediário, e finalmente com aquilo que nem ao menos é um pecado vil, como romper com o jejum voluntário. No entanto, essa primeira impressão de que essa seria uma sequência ilógica de tentações é falsa. O ataque segue uma série de lógica mais sutil. Segue a ordem de tentações que sofre uma alma que se decide viver uma vida espiritual. Por isso, há grande simbolismo nessas três tentações. O primeiro demônio tenta com as tentações da carne, simbolizadas pelo pão. Esta tentação de asceta simboliza o que é chamado a noite do sentido. Se a alma resiste a essa tentação, todos os apetites do corpo, não há razão para continuar tentando em um campo em que a alma já tenha sido suficientemente fortificada. Após a noite dos sentidos, o demônio tenta-o com o mundo. O santo sente a beleza do mundo, as atrações desse mundo que ele deixou. Esse é um símbolo da noite do Espírito. Na noite do Espírito, não se tenta com essa ou aquela alegria particular, mas a tentação é então todo o mundo em que vive, mas que já não goza. Se ele resiste a essa tentação, cai a soberba, pois uma vez que atravessa a noite do Espírito, o único perigo que resta é o orgulho pelos próprios dons recebidos. Assim, a última tentação vai contra a humildade. As três tentações são símbolos de uma das fases das tentações da vida espiritual. Por isso, deve ser acrescentado que aquelas com as quais o demônio tentou Jesus foram particularmente sutis. Tenta o primeiro não ao pecado, senão à perfeição, quer dizer, deixar de fazer um bem. Depois tenta com o bem espiritual dos povos. É como se lhe dissesse: faça um sinal de reconhecimento para mim que sou soberbo, e em pagamento me ponho de teu lado. Só te peço um sinal de reconhecimento e ajudar-te-ei em tua tarefa de salvar almas. E que não és humilde? É que não és capaz de se aniquilar um pouco mais pelo bem eterno das almas? A segunda tentação, como se vê, também admite um sentido tremendamente espiritual. Não pedia que Jesus deixasse de ser Deus, só se lhe pedia o sacrifício de se humilhar um pouco. O justo que tinha feito tantos sacrifícios pelas almas, não poderia fazer mais um? É a tentação de fazer um pequeno mal para conseguir um grandessíssimo bem.
A terceira tentação é a da soberbia, a de não se ocultar, a de ser reconhecido publicamente. Era prescindir do fato de que é Deus, no momento em que Ele determina o que agradece aos seus servidores, o que engrandece aos seus servidores. Mas, ainda que Deus determine esse momento e essa hora, por que não adiantá-lo? Por que permanecer na escuridão quando se pode fazer tanto bem saído à luz de modo tão grandioso e espetacular? A terceira tentação, como se vê, é a mais complexa de todos. Deus abençoe.